Salve, salve galera! Pode crer, Coate, cultura e informação. Estamos chegando de novo hoje para falar um pouquinho sobre as dificuldades do fazer cultural e não só das dificuldades, mas também da resiliência, da resistência e do seguir a caminhada aí, apesar de todas as dificuldades. Então, estamos convidando aí vocês para trocar essa ideia com a gente. Meu nome é Djalma, eu sou produtor cultural e estou aqui através da ONG Consciência e Atitude nesse projeto que é de a gente ter um espaço aí para estar dialogando sobre as diferentes faces da cultura. Então, estou aqui com o meu parceiro Emerson Machado e antes de passar a palavra para o meu parceiro, eu quero fazer minha audiodescrição, né? Um recurso de acessibilidade aí para estar colaborando com o público. Então, eu sou um homem pardo, de pele clara, sou magro, tenho 1,76 m, estou usando um boné marrom, uma camisa preta, que inclusive é do projeto aí do nosso irmão, o professor Emerson Machado, Cuca Cinema e Linguiça, depois ele vai falar um pouquinho do projeto aí para nós. Estou aqui também no cenário com o banner do Pode Crer Coate, com o meu celular aqui auxiliando e na presença aqui do nosso ilustre professor. Fala, meu parceiro. Olá a todos e todas, então, Emerson Machado na área aí. Então, eu sou jornalista, né, e estou fazendo aqui essa parceria com a Coate, né, nesse nosso Pode Crer Coate. Então, vou começar fazendo também a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, né, de cabelo curto, uso óculos, tenho tatuagens no braço esquerdo, estou com camiseta preta, na minha frente tem um computador e estamos aqui também, né, nessa mesa de madeira aqui fazendo esse bate-papo. Então vamos lá então falar mais sobre cultura hoje, né, Djalma? Isso aí, meu parceiro. Então, mano, o que a gente quer abordar aqui hoje é que a gente tem falado muito, né, das políticas públicas de cultura, mas a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar e entender que a cultura, ela existe e resiste independente do Estado, tá? Então ela acontece, pegando aqui o recorte dos indígenas, por exemplo, aquelas aldeias, aqueles povos que não recebem nenhum tipo de recurso, de investimento, continuam sendo indígenas, continuam vivendo ali as suas práticas, mas é claro que quando existe investimento, isso potencializa muito mais e dá resultados não só para aquela população específica, mas traz resultados para toda a nossa sociedade, né? Entendendo que o Brasil ele é composto por essas múltiplas linguagens e é importante a gente buscar, né, todos os saberes, fazeres, para poder encarar aí os desafios, as problemáticas da nossa sociedade. Então, é preciso construir em conjunto. Então, eu gosto de dizer isso, que a cultura ela existe e persiste e continua sempre acontecendo, apesar de qualquer outra interferência externa, como a participação do Estado, por exemplo, né? Então, mano, queria fazer essa provocação aí para a gente falar um pouco sobre isso, porque embora ela exista e persista, a gente já viveu muitos momentos e continua vivendo muitos momentos, né, em que além de não receber incentivo, ela acaba passando por momentos de dificuldades, né, e não são dificuldades naturais, são provocadas por diferentes olhares, e a gente tem alguns exemplos aí, né, que a gente pode trazer de culturas que já foram perseguidas, criminalizadas no nosso país. Eu acho até que a gente puxou aqui alguns exemplos. A gente segue ali na capoeira, no samba. Vamos falando um pouquinho sobre a história dessas culturas aí que continuam vivas e pulsantes. O samba, inclusive, hoje é um dos símbolos, né, do nosso país, mas nem sempre foi assim. Aproveitar que estamos com um professor aqui para falar um pouquinho mais disso. Então, a gente, quando vai falar de capoeira, né, a gente não tem como fugir do tema da escravidão, né, enfim, né, de todo esse processo horrível, histórico, né, que passamos, né? Então, falar de capoeira hoje, né, tá aí, né, pro mundo inteiro. Hoje a gente vê, inclusive, lutas de MMA também que envolvem, né? A gente vê, então, de onde é que vem isso, né? Então, a capoeira, então ela começa, né, dentro da senzala, né, com limitações, né, de movimentos também, né? A gente tem que pensar que muitos estavam acorrentados às vezes, né? Então é um misto ali de defesa, né? Que eu acho que é uma coisa natural do ser humano, né? E só que nesse caso foi uma coisa que foi obrigado, né, a ser
a ter essa defesa, né? E ao mesmo tempo, a gente conhece um pouco da cultura africana, que é a questão da dança, né? A dança é uma coisa muito forte para o povo africano, né? Me veio na memória agora tanto os protestos políticos quanto as torcidas de futebol, né? Que eles usam a dança, né, nos estádios, assim, é lindo de ver, e também na política, né? Eles fazem vários cânticos, várias danças em comícios políticos, né? Então esse misto todo, né, que vai formar a capoeira, né, e que ela, logo após ali o desenvolvimento dela, e aí, enfim, eu não vou trazer assim detalhes porque eu não conheço os detalhes, né? Eu teria que realmente, né, fazer um estudo para falar com mais propriedade. Mas o pouco que eu estudei, né, então eu posso afirmar que logo após ali a proclamação da República, né, que um ano antes vem a abolição da escravatura, né, então essa capoeira vai para a sociedade, né, e ela é criminalizada, né, ela foi criminalizada em outros momentos também, né, mas isso que a gente está trazendo é que como essa cultura, esse movimento afro, ele é tão forte que apesar de todas essas dificuldades, né, inclusive a questão da lei, era, né, proibido jogar capoeira em determinados momentos, né, que ela é tão forte que ela sobrevive, né, que hoje ela também, além de ser uma cultura imaterial nossa, né, e lembrando, a gente tem a cultura material, que a gente pode pensar que é o prédio antigo, né, monumentos tombados, e a gente tem a cultura imaterial, que é aquilo que a gente não consegue, digamos, colocar numa caixinha, né, não consegue tocar às vezes, né, como um conhecimento, como uma cultura, como é a capoeira, né, que ela tem a materialidade da dança e tudo mais, mas a capoeira como conceito, assim, né, é que a gente utiliza ela pensa ela como uma cultura imaterial, e essa cultura imaterial, ela vai então hoje, né, ser internacionalizada, né, as crianças hoje, né, têm nas escolas acesso à capoeira, né, então eu acho que isso é muito legal, e a gente pode daí também já ir para o samba, que também sofre com esse processo, né, então um samba que nasce ali no início de 1900, né, inclusive a Chiquinha Gonzaga, né, tentaram embranquecer ela também, né, então ela vai trazer o samba, né, esses movimentos da época, vem Pixinguinha, né, vem todo esse pessoal que vai organizar, né, esse movimento. E o que acontece logo, né, já é também a criminalização do samba, né, como se fosse uma coisa ruim, né, e eu sempre acho que a bossa nova, para mim, ela é um samba, digamos assim, pasteurizado, né? Um samba mais levezinho, um sambinha, que era para que pudesse atingir outras classes, né? Então, hoje eu olho para trás e vejo o samba, né, com a força que tem e de que tudo ele se transformou, porque a partir do samba, na minha visão, o samba vai mexer com o futebol, né? Então, quando a gente vê a ginga de um jogador, né, na frente de uma bola, aquilo ali eu vejo a negritude nos pés, não importa se for branco ou negro, eu enxergo isso, né? Então eu acho que assim, isso são alguns exemplos que a gente pode trazer, poderia trazer mais, assim como o hip hop também, né? Que começou num movimento, né? E aí a partir daí ele desenvolve elementos, né? O grafite, o DJ, né? O MC e tal. E aí daqui a pouco ele evolui novamente, né? Ele vai trazer o conhecimento também, mais um item nesse pacote, né? De cultura. E hoje, hoje tem coreano fazendo hip hop, tem japonês fazendo hip hop, né? E a gente também poderia trazer o exemplo do funk, né? Exatamente. E o ponto é esse, professor, de ver como o samba, por exemplo, ele saiu de ser criminalizado para ser um símbolo do país, tá? Então, isso teve um processo de resistência, de evolução, de muita coisa, mas também passou por uma transformação, que eu diria uma transformação de mercado, para ficar mais vendável
para uma burguesia, digamos assim, o que também tem acontecido em guardadas proporções aí com o funk, que também, né, no início era uma música muito discriminada, depois foi tomando o país, caiu no gosto da população, mas hoje em dia a gente percebe também que muitas dessas produções de funk, elas estão muito mais voltadas para o mercado, para a venda, do que pelas suas próprias identidades de raiz, né? Que era uma música de protesto, de denúncia. Ou contar o cotidiano mesmo, né? Assim, às vezes nem necessariamente. Eu sempre digo, né? Claro que a gente tem que falar de política, pensar politicamente também, mas também a gente pode olhar, fazer uma música do Pôr do Sol, pro nosso amor e tudo mais. Então, eu acho que é isso, né? É trazer um equilíbrio dentro disso, né? Exato. Mas aí eu fico pensando assim, o samba, quando ele estava lá falando, que ainda tem bastante, né? Mas quando ele falava exclusivamente da vivência, do povo preto, da periferia, a história do morro, sabe? Né? Ele tinha muita resistência contra o samba, ou contra o funk, contra todas essas manifestações que a gente está falando. E com o passar do tempo ela foi tomando gosto, mas para poder ser incentivada, digamos assim, ela passou por algumas transformações. Então eu pergunto para ti, será que hoje o samba ele é um símbolo nacional e o funk é uma das músicas mais tocadas porque ela resistiu, furou a bolha e se manteve? Ou mais porque o mercado cooptou isso, viu uma forma de buscar um lucro nisso e transformou o máximo que pôde, sabe? E por isso tem recebido incentivos e tem recebido esses reconhecimentos. Ou seria um pouco de cada? Eu acho que é um pouco de... Acho que assim, a primeira coisa, acho que é a força da cultura, né? E se é uma cultura forte, né? Tem uma raiz forte, ela pode dar uma balançada com o vendaval, mas ela segue, né? Se a gente for pensar no funk, é a mesma coisa, né? Lá no início ela veio, né? Teve sopros temporais e tudo mais, mas daqui a pouco, né? Começou a ser absorvido. E aí, ok. Tem um outro lado também que tu trouxe, que é do mercado, né? Que a gente chama de mercantilização da cultura. É mais ou menos assim, não podemos vencê-los, vamos nos unir a eles. Ou seja, já que esse modelo a gente queria fazer outra coisa, não conseguiu, então assim, vamos nos associar a eles e vamos ver de que forma que a gente pode ganhar dinheiro com isso, né? Então eu vejo também muito nisso. A gente pode até também trazer a questão do próprio sertanejo, né? O sertanejo que a gente conhece, ele vai se desvirtuar, né? Ele vai, né, depois se transformar nesse sertanejo universitário que a gente não pode desconhecer como um movimento, né? Mas a gente pode ter, né, também várias críticas, né, em função da mercantilização, né? Ou seja, alguém que viu uma possibilidade de ganhar dinheiro com a música, não necessariamente fazer uma música autoral, mas ganhar dinheiro com um determinado produto, uma determinada forma de fazer, porque também tem isso, né? Uma das minhas críticas a isso é essa criação de fórmula, né? Então para fazer a fórmula, se tu não fizer desse jeito aqui, tu não consegue vender. Se tu não consegue desse jeito, as pessoas não vão gostar. E eu acho que não tem que ser por aí. Eu acho que a cultura ela tem que buscar, e mesmo que seja muito difícil, e é quase impossível, a originalidade, né? E eu acho que o momento que tu começa a criar fórmulas, tudo começa a ficar meio igual, né? Aí começa a surgir, né, o exemplo do sertanejo, né? Um monte de dupla com vários nomes, mas se tu buscar uma diferenciação entre esses nomes na questão do conteúdo, muito difícil, assim, que todos mais ou menos falam a mesma coisa. Por quê? Porque todos estão sob uma fórmula, que é a fórmula do mercado, que é isso que a gente está discutindo, né? Isso trouxe um bom exemplo, porque também, né, ali eu acho que o próprio nome, né, a música sertaneja vinha lá do sertão, né, também era... Eu me lembro quando eu era pequeno, né, escutava bastante com meu pai as modas de viola, que eu acho que seria a raiz da música sertaneja. E hoje realmente a gente percebe, é nítido, né? Só analisar um pouquinho que a gente percebe que a maioria das músicas é pensando no mercado, na venda, do que mesmo em contar a história, de traçar ou marcar a identidade de um determinado Ou trazer povo. leitores, trazer pintores, falar de outras coisas, assim, né? Que é o que a minha crítica, né? Assim, às vezes a esse movimento, né? Eles não trazem
é a cultura que não está gerando muita cultura, que poderia gerar muito mais cultura, porque o alcance desses artistas é enorme. Sim. Né? Então, se um artista desse botasse na sua música, vamos ler tal autor brasileiro, daqui a pouco, isso ia incentivar, né, as pessoas a lerem. Né? E a gente está falando aqui de música, e agora tu falou de livro, e eu também já estava lembrando aqui do cinema, né? Do cinema brasileiro, que eu acho muito bom, que traz vários temas muito relevantes para a sociedade, que eu acho que aí está cumprindo o papel da cultura, que é de abordar essas problemáticas, essa realidade, às vezes como crítica, às vezes como incentivo, mas abordar o que a gente vivencia, né? O que é importante para nós. E muitas vezes também o cinema acaba também produzindo conteúdos na ideia de vender, e às vezes também acaba vindo coisas superficiais que, assim, para nível de entretenimento é legal, mas acaba não contribuindo com o desenvolvimento cultural, né, da nossa sociedade. Então a gente tem todos esses fatos, né? Primeiro, aquelas culturas que são perseguidas, que precisam resistir. Aí depois, como se não bastasse, precisa resistir à distorção da cultura. E é uma luta constante, né? Porque o desenvolvimento cultural está atrelado aí a um desenvolvimento social como um todo. Então está em constante desenvolvimento, em constante processo. E a gente precisa estar sempre encarando esses desafios, entendendo sempre que a cultura, principalmente essa cultura que recebe incentivos públicos, ela é uma cultura como uma ferramenta de transformação social, de evolução social. A gente não está falando de entretenimento, não está falando apenas de coisa bonita, né, como adorno, mas a gente está falando daquela cultura que realmente interfere, né, no nosso dia a dia. Djalma, vou aproveitar aqui esse momento de reflexão aqui e vamos fazer a nossa pausa. Né? Bora. Vamos pedir então pro pessoal aí começar a acessar o nosso Instagram, tá? Então a gente precisa aumentar o número de seguidores do Instagram para que a gente possa começar a fazer esse trabalho ao vivo, tá? Então diz aí para nós, Djalma, qual é o nosso endereço lá do Instagram? ONG Coate _ Consciência e Atitude. Segue nós lá para fortalecer. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Então vamos lá, entrem lá no Instagram e quem está assistindo agora esse vídeo, curte, comenta e compartilha. Isso vai fazer com que o algoritmo entenda que esse vídeo é mais relevante e vai distribuir para mais pessoas, tá? Não esquece aí, curte, comenta e compartilha. Pode crer, Coate. Então, hoje a gente está falando aqui, né, dos desafios do fazer cultural, das nossas vivências do fazer cultural. E a gente queria saber de vocês aí também, qual é o desafio na tua linguagem, no desenvolvimento, na falta de oportunidades, ou é nas dificuldades, às vezes, geográficas, de território, tem tantos desafios, né? Mas como está no coração, como faz parte da gente, da nossa raiz, da nossa alma, a gente continua sempre mantendo nossa cultura forte, pulsante, e sempre que a gente consegue receber algum tipo de incentivo, e quando a gente fala de incentivo não é só de recurso financeiro, mas de outros tipos de recursos, como capacitação, como estrutura, tem tantas formas de fortalecer a cultura. Inclusive, eu queria fazer aqui, Emerson, eu vi agora há poucos dias um documentário mostrando sobre o desmatamento da Amazônia, e daí fica muito nítido no mapa, no satélite, que os bolsões que não foram derrubados são reservas indígenas. Então, quando o governo investe naquela cultura indígena, está fortalecendo aquele povo, e aquele povo está fazendo o trabalho de manter a floresta em pé. Isso é bom para eles? Sim, mas é bom para quem mais? Para todos nós. Para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, vê que é um investimento que não é só naquele lugar, acaba refletindo, e assim tem que ser com todos os outros segmentos culturais do nosso país. A gente quer um país multicultural, multirracial, construído por uma miscigenação incrível. A gente precisa buscar em cada saberes, cada fazeres, cada experiências, os conhecimentos para a gente resolver as nossas problemáticas e avançar como um todo, né? Não com uma única visão, que geralmente é aquela visão eurocêntrica. A gente precisa olhar mais interno para dentro das nossas culturas e entender tudo isso para poder valorizar tudo isso, né? Antes de criminalizar, antes de ter preconceito, a gente primeiro entender o que é isso. Então, mano, e também tem outras questões da prática, né? Porque a gente sabe que o direito à cultura é um direito recente, né? Tá na Constituição de 88, então foi agora que a cultura virou um direito cidadão.
E a gente vive momentos em que a cultura avança politicamente, institucionalmente falando, mas também temos períodos de retrocesso, né? Como foi agora há pouco no governo passado, em que extinguiu o Ministério da Cultura, trancou vários incentivos e, inclusive, trabalhou contra, né? Estimulando esse estereótipo que foi o que o professor Emerson aqui falou, de dizer que artista é vagabundo, de que essa cultura é melhor, essa cultura é menor e essa série de coisas, que foi um retrocesso muito grande. E agora, nesse novo governo, o governo do presidente Lula, a gente está vivendo um outro momento, com a reabertura do MINC, com novas leis de democratização do acesso à cultura, com recursos, com incentivo. Então, mas a gente também não está livre de que daqui a pouquinho, mais para frente, vamos ter outro retrocesso e a luta continua, né? Eu queria até fazer um parênteses aqui, quando já falou de MINC, né, do Ministério da Cultura, e reforçar, né, que eu acho que a gente tem que ir aos poucos também, Djalma, e começar a derrubar essas mentiras, né? Então, uma coisa que prejudica muito a gente vê nas redes sociais, né, a torta e direita, a tal da Lei Rouanet, tá? Então, assim, de uma vez por todas, né, a Lei Rouanet é uma porcentagem que o empresário escolhe. Ou ele paga de imposto, ou aquela porcentagem ele investe em cultura. É isso. Governo algum, seja de direita, esquerda, A, B ou C, dá o dinheiro. Quem faz essa escolha é o empresário. Então, quando a gente vê na internet, o artista tal, Lei Rouanet, não tem nada a ver com o governo. Seja ele de esquerda ou direita. É uma lei. Então, essa lei diz para o empresário: você quer pagar esse X de imposto ou você quer pagar esse X apoiando um projeto cultural? Então, eu acho que era importante a gente fazer essa fala e para marcar e tentar enterrar de vez, né, nesse fantasma aí que volta e meia ronda, né, o nosso mundo artístico, né, Djalma? Sim, e mesmo na Rouanet, Emerson, que é uma das principais leis de incentivo do nosso país, né, onde no momento que a gente tem um projeto aprovado, o governo te dá então uma carta que tu pode ir nas empresas, solicitar que eles patrocinem o teu projeto, e se eles resolverem patrocinar, então deduzem uma pequena parcela do imposto que eles já iam pagar, então em vez de pagar, como o Emerson explicou, bota ali no projeto. E daí o empresário, a empresa, ela pode vincular o seu nome àquele projeto com divulgação, publicidade, etc. Mas ainda assim a gente encontra uma problemática, né? Essa que é a principal lei de incentivo, que é o empresário, ele pode escolher se ele quer, qual projeto ele quer patrocinar. E muitas vezes a gente volta para a lógica do mercado. Prefere patrocinar aqueles projetos de massa, né? E que estão em maior visibilidade, do que aqueles projetos mais periféricos, de recortes mais específicos. Então acaba que aqueles que historicamente foram invisibilizados ou vulnerabilizados continuam, porque tem essa dificuldade de captar esse recurso. Uma coisa é tu bater numa porta lá de uma empresa para pedir um recurso para fazer uma festividade de Natal, né, um imenso desfile de Natal numa cidade famosa, e outra coisa é ir a galera do hip hop bater na porta dessa mesma empresa, pedir um patrocínio para fazer uma batalha de rima. Então, a gente ainda enfrenta esse tipo de barreira, mas eu vejo muito mais ainda quando esses recursos federais chegam nos estados e nos municípios, porque mesmo que a gente tenha leis que falam da democratização, da facilitação, etc., na prática, quando esses recursos vão ser executados, a gente enfrenta ainda muitas barreiras, que vai desde da falta de capacidade mesmo de gestores, falta de entendimento, de capacitação técnica, até chegar também no outro extremo, que é o preconceito mesmo, a discriminação pura mesmo. Então tem todo esse leque de problemática que a gente ainda precisa enfrentar, encarar, mas, como a gente está falando aqui o tempo todo, a cultura ela existe, resiste, persiste, porque independe de qualquer coisa, porque ela faz parte, né, da nossa natureza. Então, deixa eu aproveitar e vou fazer um gancho aqui. Gente, olha só, com toda essa dificuldade que a gente, né, trouxe aqui e tudo mais, ainda, né, a cultura persiste e resiste, né? Então a gente vai ver agora um vídeo, né, que vai demonstrar isso, né, que apesar das dificuldades, né,
a gente consegue ainda fazer movimentos culturais, né? E a gente vai agora falar de um nicho específico, mas enfim, vamos fazer o seguinte, assiste aí e depois a gente vai comentar o vídeo, tá? Vem aí uma galerinha muito especial, curte aí. Roda aí, roda o vídeo aí pra nós. Me chamo Sofia e participo da Brown Move Studio. E hoje eu vou falar um pouquinho mais da galera que dança com a gente. Bora? Muita gente nos conhece das apresentações e shows e deve imaginar o quão difíceis são os passos e a coreografia. Mas os desafios e trajetórias individuais de cada dançarino começam bem antes. Oi, como que é seu nome e qual é a sua idade? Meu nome é Elvis, eu tenho 36 anos de idade. Meu nome é Sabrina, tenho 11 anos. Meu nome é Maria, eu tenho 53 anos. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 16 anos. E eu sou a Sofia. Faz quanto tempo assim que você dança? Eu já danço há 27 anos, 28, desde os 9, 8 anos de idade eu já danço. Com o Lucas, no Brown Move, eu danço há 5 anos, mas eu danço desde os meus 3 anos. 1 ano. Faz 5 anos, mas eu comecei quando eu tinha 6. Eu danço na Brown Move há 1 ano. Desde pequena assim, olhei e me inspirei no hip hop. Minha mãe queria me colocar no balé, mas eu sempre quis ser do hip hop. Como você se sente fazendo parte da Brown Move? Eu me sinto realizada, porque eu sempre gostei de dançar e essa foi uma oportunidade que eu tive. Cara, é uma experiência muito divertida, legal e também, claro, com o professor Lucas Brown, fica mais divertido ainda. Eu me sinto realizado, pois a dança sempre foi o meu sonho, né? Sempre gostei de dançar e essa é uma família bacana. Me sinto honrada, porque é uma coisa que eu sempre gostei, sempre admirei o Lucas. E o Lucas me dá várias oportunidades, tanto a dança como as pessoas do hip hop. Fazer parte da Brown, assim, é histórico, assim, é único, porque é o lugar que eu sinto vontade de ser o que eu sou. É um lugar, assim, que eu expresso meus sentimentos, E eu também tenho vários amigos aqui. Por que você dança assim? Porque eu gosto muito da cultura e de fazer novas amizades. Como você se sente assim, dançando ou apresentando? Me sinto livre, que é o momento que eu expresso todos os meus sentimentos, tudo que eu sinto. A dança me dá um ar de leveza. No palco é um nervosismo, mas depois que tu entra lá, tudo flui. Quando eu danço, eu sinto que é o único momento que, na verdade, eu sou realmente livre, porque a dança nos permite ser realmente livre, né? Com a gente mesmo, com tudo lá fora. Mas quando a gente está dançando, a gente quebra todas as barreiras e a gente pode ir para o lugar que a gente quer viajar, a dança leva a gente. Meu sentimento traz o palco, né? Eu me sinto muito nervosa, mas quando eu danço é muito legal e divertido. Quando eu tô no palco, assim, eu sinto livramento. Eu posso estar triste, com raiva, mas quando eu entro no palco, parece que tudo isso vai embora. Maria, qual que é a sua maior dificuldade, assim, na dança? No início foi a aceitação pela idade, mas hoje consegui conquistar o pessoal e até quem me vê dançando já resolveu e já tá bem melhor a situação. O fato da cultura de rua ainda não ser aceita em muitas localidades. Também pelo fato de ser mulher, que é a mais difícil para o povo aceitar, né? Mas estamos aí correndo para conquistar esse objetivo. Eu tinha uma dificuldade com alguns colegas, mas agora todo mundo já se resolveu e tá tudo tranquilo assim na dança. Tipo, o meu corpo já não é mais o mesmo de 20 anos atrás e também conciliar o trabalho com a dança hoje é muito difícil, porque eu tenho um filho, então a prioridade é sempre ele. Então, a gente dá um jeito e resolve isso. Bom, e a minha maior dificuldade é o julgamento das pessoas. Porque eu já passei por várias dificuldades assim, tipo, se você não sabe fazer esse passo, você não sabe dançar hip hop. E eu não gosto disso, é meio chato, então essa é a minha maior dificuldade. Só que eu tô deixando isso tudo pra trás, porque eu não vou deixar de fazer o que eu mais amo fazer por causa dos julgamentos.
Sabrina, qual que é a sua dificuldade quando você vai? Minha... Não, pode ficar com o pé assim, ficou legal. Do jeito que você sentir à vontade. Se no meio da Qual que é a sua maior dificuldade assim na dança? Eu tive uma dificuldade com alguns colegas, mas agora esqueci. Luz, câmera, action. Maria, qual que é a sua maior dificuldade assim na dança? Ah, que da hora, mano. Parabéns pra galerinha aí que toparam o desafio, que são da dança, mas se aventurando aí no audiovisual pra falar um pouquinho mais, né? Pra galera conhecer um pouco mais deles e da história. A gente percebe aí, né, Emerson, que cada um, mesmo sendo um fazedor de cultura, um artista, também tem uma vida toda, né? Além disso, a gente vê aí que cada um tem as suas dificuldades. Mano Elvis aí, né? Trabalha o dia inteiro, é marmoeiro. Faz um baita trabalho, mas é cansativo. Imagina, aí chega de noite, sai lá da Batiste para ir até o centro, para fazer os ensaios, viver sua cultura. As meninas, a Maria falando da questão da idade, a Sabrina, que é a mais novinha, daí tem a mãe dela, a Xanda, que tá sempre acompanhando. A Sofia aí mostrando que é uma baita, tem talento aí, né, na frente das câmeras. A Maria bem desenvolta, né? Bem desenvolta, gostei demais. Ela também faz parte de um outro projeto na Escola da Macedo, que também é muito da hora. A Maria Clara aí, que tem se desenvolvido cada vez mais, inclusive já tá de assistente do Lucas Brau. E o Lucas, né, que é um queridão, que incentiva essa galera toda. E tem mais uma turma toda aí que faz parte também, né, da Brau Movie, que faz um grande trabalho. E cada um tem as suas peculiaridades, os seus desafios diários. E quando a gente fala em incentivar essa galera, né, a gente tá falando em eles poderem viver o que eles são, o que eles sentem. É disso que a gente tá falando. É disso, exatamente. Então é muito necessário. E esse vídeo aqui foi produzido mais um desafio dentro desse quadro do Pode Crer Coate, Cultura e Informação, para a gente falar um pouquinho mais do que acontece no nosso território, porque às vezes a gente fica aqui só falando de política cultural, a gente precisa também mostrar um pouco, né? O resultado dessas políticas, né? Exato, o que acontece no dia a dia, na prática. A gente teve aí a participação também do Guigão, salve Guigão, nosso parceiro, que esteve lá ajudando a molecada, trazendo umas aulas, uma capacitação, orientando no desenvolvimento do roteiro, das gravações, da captação, da edição. E, mais uma vez, né, que eu quero reafirmar aqui, como esses adolescentes, como essa juventude, eles querem fazer alguma coisa, eles têm disposição. Ao contrário do que a gente tem dito muitas vezes aí, né, que essa molecada de hoje em dia não quer saber de mais nada, só quer saber de celular, não tem disposição, tá aí, ó. Não, e eu acho que é legal também a gente trazer essa conversa de geração também, né? Porque a gente não pode esquecer que um dia nós fomos os jovens, né? Nós fomos os adolescentes e a gente ouvia isso dos adultos. Então, quando eu ouço isso de algum adulto, né? Eu logo lembro e chamo a atenção deles. Mas vem cá, tu não foi adolescente? Tu não ouviu isso? Então, assim, a gente tem que entender que assim como a cultura ela vai se modificando, né? Os jovens também vão mudando, as coisas vão mudando, né? E entender que toda geração vai ter lados positivos e negativos, né? Então, assim, parece que a gente quando vê assim, esses jovens estão perdidos. Poxa vida, não, é óbvio que eles têm problemas, óbvio, mas eles têm também muitas coisas boas, assim como a nossa geração, né? Teve coisas ruins e também tem coisas boas, então é o bem e o mal sempre caminhando junto. Então, assim, é muito importante a gente cada vez mais nos aproximar dos jovens para a gente entender e também, eu gosto disso, para que a gente possa também se atualizar. Exato. Né? Para saber o que está acontecendo agora. Exatamente. E tudo mais. E eu acho que, assim como a gente pensa na nossa sociedade, eu acho que quando o agricultor se junta com o homem da cidade, eu acho que dá gol, só né? Gera mais só gera conhecimento. Então, se a gente conectar esses jovens com a experiência dos adultos, poxa vida, e a gente vê isso muito na música, né? Essa semana passada, agora eu estava vendo o Emicida, né? Que apesar de ser já adulto, se criou ouvindo Racionais. Né? E agora, o que eles estão fazendo? Esses mais velhos, né, os Racionais, ele está gravando
músicas dele. Então, quer dizer, é a juventude, alguém mais novo, buscando, né, essa referência, né, de mais velhos e juntando e fazendo um som. Então eu acho que isso é muito legal, né? Juntar a vontade de fazer cultura, né, de mais novos, mais velhos, mais pretos, mais brancos, né? E eu acho que esse caldo, eu acho que isso que é lindo no Brasil, Exatamente. e que país nenhum lá fora tem, Maior é riqueza. esse caldo cultural que a gente tem nesse Brasilzão afora aí. A maior riqueza que a gente tem no nosso país é a diversidade cultural, para encontrar muitas alternativas para os muitos problemas que a gente tem. E é legal a gente poder também mostrar um pouco dos bastidores, né? Porque, como eles mesmos falam aqui no vídeo, né? Geralmente a gente vê o artista só no momento do espetáculo, acha tudo lindo, parece que tudo aconteceu tão naturalmente, mas tem uma galera trabalhando, produzindo, cada um teve que sair da sua casa, enfrentando seus desafios para poder chegar lá e produzir esse conteúdo. Então a gente precisa valorizar muito isso, e com esse tipo de material a gente consegue humanizar um pouco mais, né, as pessoas e entender um pouco mais os desafios de cada um. Eu acho que é isso, meu querido. É isso. Então, agradecemos aí a participação de todos por acompanhar a gente e vamos buscar cada vez mais entender da forma mais profunda a nossa cultura, os nossos fazeres e a nossa vivência do dia a dia. Pode crer, Coate. Cultura e informação. É nóis. Bora. Valeu. Pode crer, pode crer, pode crer.